Oi pessoas, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu trouxe 6 doramas japoneses que valem super a pena você conferir. E o meu 6º lugar aqui, vou deixar para o dorama Crime Perfeito. Afinal de contas, tem uma resenha aqui no meu canal falando sobre isso. Caso você ainda não tenha assistido, vou deixar aqui no card. Mas enfim, é aquela famosa história de vingança que acaba terminando em amor. Afinal de contas, né, o nosso personagem do Haruto acaba indo para a empresa da Kaori para se vingar dela, gente. Ele bola uma armadilha para ela, só que ele acaba caindo na sua própria armadilha. E o bom dos doramas japoneses é que eles são sempre bem curtinhos. Esse mês só tem 10 episódios, em torno de uns 25 minutos. Então, gente, no mesmo dia que você começa, você termina. Show de bola. Fora que esse dorama também tem aquela questão que ele conta a história, né, do ponto de vista dos dois protagonistas. Começa com o ponto de vista da nossa mocinha e depois do nosso protagonista. Super interessante. E o nosso próximo dorama aqui é Incurable Case of Love, né? O nosso caso de amor incurável. Ele vai ficar aqui na nossa 5ª posição. Pode não parecer, pessoal, é um dorama japonês e que dá pra você, assim, dá pra assistir a família inteira juntinho, gente, você acredita? Tem tudo nesse dorama, gente, tem cenas emocionantes, até porque, né, o tema central dele, o pano de fundo dele é um hospital, o nosso protagonista é um médico bem, assim, conceituado, e a nossa protagonista não era médica, né, nem nada, mas depois que ela conheceu o protagonista, gente, ela, assim, colocou na cabeça dela que ela queria ser enfermeira e trabalhar no mesmo hospital que ele. Demorou alguns anos, mas ela conseguiu. Não, pessoal, e depois que ela consegue, né, se formar em enfermagem, ela vai trabalhar no mesmo hospital que ele, gente, ela já chega se declarando pra ele que ela vai conquistar ele. E tipo assim, é muito difícil conquistar ele, até porque, né, era super frio, praticamente o Senhor Gelo em pessoa. Mas não se preocupe que a nossa mocinha conseguiu, assim, quebrar todas as barreiras e entrar no coraçãozinho do nosso protagonista. E vale super a pena a gente mencionar que a nossa mocinha aqui era super destrambelhada, gente, ela era atrapalhada demais. Desde os primeiros capítulos, né, quando ela entrou lá no hospital, ela vivia se metendo em atrapalhadas, meu Deus do céu. E o médico sempre com aquela cara, assim, de decepção. Gente, até o último segundo do capítulo desse dorama, ela foi desastrada. Você vai assistir esse dorama e vai se apaixonar, vai se emocionar, vai dar altas gargalhadas, porque ele é bem divertido. Então fiquem à vontade, gente, conheçam esse dorama incrível. E o meu 4º lugar aqui eu vou deixar para o dorama Ei Sensei, você não sabe? Olha, eu vou falar pra você que esse dorama, ele é super fofinho. É claro que a gente passa um pouquinho de raiva com a protagonista, mas assim, no geral dá pra você assistir tranquilamente, até porque ele é mega curtinho, gente, só 6 episódios. A nossa protagonista aqui, ela é uma escritora de mangás bem conceituada, super famosa. Os seus romances tem, assim, tem fãs pelo mundo. E o nosso protagonista aqui, ele é um cabeleireiro, gente. E quando ela resolve passar por uma transformação na vida dela, porque, assim, a nossa protagonista, gente, ela só se dedicava ao trabalho. Ela respirava trabalho, 24 horas só pro trabalho. Então, praticamente, ela ficava meio largada de lado, sabe? Ela nem se preocupava com a aparência dela. Mas quando ela resolveu seguir, assim, as orientações, né, os conselhos do editor, ela acabou se deparando, né, e parando nesse salão, conhece o nosso protagonista e meio que assim, gente, ele se apaixona por ela à primeira vista. Só que assim, eu falo que esse dorama é super fofinho, super gostosinho de assistir e você passa um pouquinho, um tiquinho de raiva com a nossa protagonista, porque a nossa protagonista, gente, ela se dedicava, assim, totalmente ao trabalho e era como se não houvesse, assim, a existência de namorado. Tipo assim, ela começou a namorar com ele, só que parecia que não existia namorado na vida dela, tanto que ela deixava e esquecia ele por diversas vezes nos episódios. Porque assim, mesmo ele sendo largado e esquecido às vezes pela nossa protagonista, ele entendia ela, entendia o trabalho dela, entendia que ela estava lutando pelo sonho dela. Então eu sempre assim, simplesmente achei o máximo esse dorama. Porque quando você for assistir, você vai ficar com muita dó do protagonista. Sim, gente, vai ficar com muita dózinha dele. Mas não se preocupem, tá? Que depois ela tenta compensar ele, dar atenção pra ele e tudo mais, mas sem esquecer do trabalho dela, tá? Até porque, né, gente, esse protagonista, ele era tão carinhoso, tão gentil, tão paciente, gente. E eles se entendiam tão bem, sabe? Eles conversavam realmente, sabe? Acho que na vida real, esse tipo de relacionamento acho que seria um pouco difícil levar adiante, mas acho que no dorama ficou aquela coisa tipo assim, eu te compreendo, você me compreende, sabe? Ai, eu gostei demais, gente, foi super gostosinho. Fora que, gente,
O tema romântico desse casal era a coisa mais fofa desse mundo. Tanto que tem até ela aqui na playlist aqui do meu canal, né, de músicas assim que eu amo demais. Vocês têm que conferir. Não, e nem a rivalzinha aparecendo na história atrapalha ela, gente, porque tipo assim, o nosso protagonista só tem olhos pra nossa mocinha, então fiquem super relaxada. E é um drama que eu gostei tanto que quando eu terminei de assistir eu fiquei pensando, gente, poderia ter tido mais história, sabe? Eles poderiam ter aprofundado em alguns outros temas dentro do dorama. Eu achei que aquele final de dorama ficou aberto a diversas possibilidades. Sem dúvida, você tem que colocar esse dorama na tua listinha pra tu maratonar. E o meu terceiro lugar, eu vou deixar para o dorama In-House Marriage Honey, que é uma espécie de mel de casamento, né, em casa. Outro dorama super curtinho, mas também muito gostosinho de assistir. A nossa protagonista aqui tava toda desiludida, porque, né, ela tinha terminado um noivado, né, que ela já tava com esse namoradinho dela há uns 5 anos, mas ele traiu ela, então pensa como é que ela não tava. E o nosso protagonista, ele precisava de uma namorada porque a mãe dele andava meio adoentada e ele achava que tendo uma namorada e apresentando pra mãe, a mãe dele ia ficar, né, se recuperar mais rápido. Então ele teve essa ideia de ir nesse aplicativo de namoro pra tentar arranjar uma esposa. E outra pessoa que também entrou nesse aplicativo de namoro foi a nossa mocinha, né, gente? Como eu falei pra vocês lá no comecinho, ela tava toda assim, desiludida. Quando ela viu o anúncio do cara procurando uma pessoa pra se casar com, né, imediatamente, ela meio que assim, pensou um pouquinho, mas depois, como ela já estava meio assim, triste e tudo mais, e ela queria dar um up na vida dela, ela resolveu fazer essa loucura de se casar com um cara que ela nem conhecia direito. E é claro, como acontece em muitos doramas que tem um contrato de casamento, que no começo é um casamento falso, mas que com o decorrer dos episódios eles vão se namorando, né? No caso aqui foi a nossa protagonista que tava querendo, né, fazer com que o protagonista se interessasse por ela. E acabou que, né, ele acho que desde o comecinho que já ficou meio assim interessadão nela. E não demorou muito, né, gente, que eles realmente começaram a desfrutar o casamento deles. E o legal é que no começo, né, eles não se conheciam e tudo mais, então eles nem sabiam nem que um trabalhava no mesmo local que o outro, gente. E quando eles descobriram, tiveram que manter assim em segredo por um tempo, mas foi tão legal, gente. Falando nisso, outra coisa que eu gostava muito nesse dorama também era a abertura dele, porque assim, na maioria dos doramas que eu assisto, às vezes eu costumo pular muito a abertura, já vou mesmo pra história, mas nesse aqui eu fazia questão de ver a abertura, porque eu fiquei chanadinha, achei a coisa mais fofa. Com certeza você vai ficar apaixonada nessa história, quando eles começam a se conhecer melhor, quando eles começam a se apaixonar, assim, aos poucos. Gente, é gostosinho demais. Fora que é um daqueles casais que conversavam, porque assim, quando tem algum tipo de problema, eles iam lá e conversavam, né, assim, entendiam. Isso que eu acho o máximo, sabe? E outra coisa que eu gostava também muito desse drama é quando a nossa mocinha ficava conversando com a câmera. Ai, gente, era legal demais. Já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse drama, até porque ele é super curtinho, então dá pra gente maratonar várias e várias vezes, o tanto que eu fiquei enxonadinha, encantada com esse mini dorama. E o meu segundo lugar aqui, eu vou deixar para o dorama Alice in Borderland, que é aquele dorama, gente, que causa assim aquele suspense, aquele medo, aquele terror, mas ao mesmo tempo você fica encantada com tudo, gente. É praticamente um dorama estilo Jogos Mortais, entende? Então acho que é por isso que a gente fica meio assim encantada quando começa a assistir os primeiros episódios. Fora que outro, né, dorama que é super curtinho, como eu já falei pra vocês anteriormente, super normal lá no Japão eles produzirem, né, essas séries super curtinhas. E tem de tudo nesse dorama japonês, gente. Você fica tenso, tem momentos pra você se emocionar, tem momentos que você fica assim encantada. É claro, né, rola aquele suspensão, aquele terrorzão, ainda mais quando você fica lá esperando que eles concluam logo o jogo, né, pra eles irem pra próxima fase. Meu Deus, gente, eu fiquei muito tenso assistindo esse dorama. E olha que eu só comecei a assistir esse dorama por causa do Dori Sakurada, gente, porque eu vi que ele tava no elenco, então eu falei, epa, eu vou assistir agora. Demora um tico pra ele aparecer, mas, gente, o Kento já, nesse dorama, eu já sou encantadinha nele, né, então já super apaixonada. E eu simplesmente amei esse dorama, gente, do começo até o fim. E o legal, pessoal, é que quando eu terminei a primeira temporada, que eu simplesmente amei, achei incrível, eu fiquei que nem uma louca procurando a segunda temporada. E na época que eu assisti, ainda não tinha, sabe? Eles não falavam nada sobre a segunda temporada. Só que é claro, né, tempos depois, eles acabaram anunciando. Nossa, eu fiquei louca quando eu vi que ia ter uma segunda temporada. Gente, eu fiquei em abstinência, né? Porque depois que a gente termina o primeiro, a gente quer mais. Mas a titia Netflix foi lá e lançou a segunda temporada, e todo mundo ficou feliz. E você termina a segunda temporada achando que tá tudo bom.
que tá tudo maravilhoso, que podia terminar do jeito que, né, que terminou. Só que aí, né, dona Netflix vai lá e taca ali uma terceira temporada na tua fuça, gente. Ai, meu Deus do céu, tô louca. Agora, em 2023, já começaram a sair alguns teasers sobre a terceira temporada. Eu também já tô louca, gente. Você imagina, se eu já tô louca, imagina as pessoas que assistiram o primeiro e o segundo e também ficaram loucos. Gente, eu espero tudo dessa terceira temporada. Tô mega, hiper animada. E você, já assistiu a primeira Alice in Borderland? Assistiu o 2? Tá preparado pro 3? Aí eu tô super preparada. E o meu primeiro lugar aqui eu vou deixar para o dorama Tomino Septim, ou Tomeno Kikes, ou Tomeno Kiss, ou Beijo da Morte, Beijo Mortal, não importa, gente, ele é conhecido por vários desses nomes. Foi o dorama que eu fiquei assim mega surpresa e que eu fiquei apaixonada. É claro, pessoal, um dorama que tem o Kenta Yamasaki não poderia ser diferente. Eu comecei a assistir o dorama e eu não conseguia largar, gente. Praticamente o dorama me prendeu, sabe? Eu me vi envolvida naquele enredo, gente. É um dorama que tinha tudo, gente. Tinha suspense, tinha romance, tinha coisas sobrenaturais, então acho que é por isso que me pegou, que me fisgou. Não, e quando o enredo ia se desenvolvendo, a gente ia descobrindo isso, por que disso, por que daquilo. É aí que a gente ficava mais presa no dorama, gente. A história do Doji Motaro e da Sato Saiko, né? Meu Deus do céu, eu fiquei assim, simplesmente apaixonada. E olha que esse personagem do Kento era aquele personagem que ele interpretava tipo um anfitrião. Aqui no Brasil seria mais um cafetão, sabe? Um cafetão todo descolado, todo popular. Ele só pensava em dinheiro, só pensava em poder. E quando ele conheceu a Sato Saiko, né? Que a gente chama também só de Saiko, que ela tinha esse dom de, através do beijo dela, ela podia ressuscitar a pessoa e fazer a pessoa voltar 7 dias atrás. Você pensa, no começo foi estranho. Ele achou que tinha morrido e depois ele voltou. É claro que tem momentos nesse dorama que ele se aproveita, né, desse dom dela, gente, infelizmente. Claro, passando o dorama várias e várias vezes voltando ao passado, até pra se aproveitar de algumas situações, né, usando esse dom dela. E foi uma história que me surpreendeu, gente. Tem que falar pra vocês que aquela cena que ela se vai nos braços dele, ai, mas eu chorei, meu Deus do céu. Foi simplesmente linda aquela cena. Eu terminei de assistir esse dorama, lá foi eu atrás da temporada, gente, porque eu queria ver a continuação da história. Não teve uma segunda temporada especificadamente, mas sim um spin-off do dorama, mas simplesmente valeu a pena. E pra mim valeu super a pena esse spin-off, até por conta do especial que eles fizeram, né, lá no último episódio, mostrando pra gente como é que era a continuação do final da primeira temporada. Então pra mim valeu super a pena mesmo. É isso aí, pessoal, essa foi a minha listinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante, né, conhecer aqui esses doramas japoneses maravilhosos. Espero que você já tenha pelo menos assistido um deles aqui da minha lista. E se você não assistiu os outros, assistam, porque assim, é simplesmente, assim, são maravilhosos. Antes disso aí, não se esqueça de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo, de deixar o teu comentário. Caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E é claro, né, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo.